amigo, amor de mão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer um vídeo diferente e um vídeo em cenário diferente. Trazer aqui a minha mãe para contar um pouco de como que é ser a mãe de uma ex-lésbica e como foi na época como que aconteceu, como que foi triste para ela, porque pra gente que tá nessa vida é diferente. A gente não pensa que as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Assim como a mãe de um presidiário sofre, e o presidiário pode ter certeza que ele está muito melhor do que a mãe dele. Porque ela que tem que passar lá o constrangimento de ter que abrir as pernas e passar por tanta coisa, ter que pagar advogado enquanto ele está lá pagando a consequência que ele fez enquanto ela não fez nada. Então, assim como um presidiário, minha mãe também sofreu muito como mãe de uma ex-lésbica e que na época era lésbica, e eu me envergonho bastante, já pedi perdão para Deus, peço para ela também, porque eu não queria ter acontecido isso tudo. Mas eu quero que vocês vejam que a sua mãe está sofrendo. Enquanto você está se divertindo, sua mãe também está sofrendo. Então pensa um pouco. E minha mãe quer falar também um recado para as mães que estão passando pela mesma coisa que ela passou. Porque nós duas estamos aqui para falar do que Deus pode fazer e do que Deus pode mudar a pessoa. Boa tarde, ou um bom dia, dependendo de quem estiver assistindo, na hora que você estiver assistindo, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo. E como a mãe da Aline, que é uma menina muito chorona, eu também sou muito chorona, eu vou tentar falar sem chorar, vou tentar. Vou começar, a história dessa menina é muito comprida. Mas agora estamos falando só de uma fase da vida dela, que foi a fase que eu descobri que ela era lésbica. Ai, doeu demais, foi muito triste. Ela já dava uns indícios assim, mais ou menos, do que ela queria fazer. Só que foi muito difícil. Sempre a mãe vê alguma coisa estranha. Mas o da Aline foi muito complicado porque ela já tinha arrumado um namorado, ela já tinha tido namorado. Eu fico vendo o que ela fazia, era mais pra mim, para me afrontar mesmo que ela fazia. E primeiro, um detalhe que eu vou falar, que eu nunca assisti o vídeo dela, eu curti o vídeo dela, nunca assisti. Quando ela falou pra mim, mãe, eu vou fazer meu testemunho e vou colocar no YouTube. Eu falei, Deus tocou no meu coração pra me fazer e colocar no YouTube. E eu falei, minha filha, não faça isso não, porque eu não queria que ela falasse pra ninguém, eu não queria que ninguém ficasse sabendo disso, porque isso é uma vergonha pra uma mãe. Isso é muito triste pra uma mãe. E ela, não, mãe, mas Deus tocou no meu coração, eu vou fazer. Eu falei, então faz, minha filha, mas eu sei que, tipo assim, vai jogar essa bomba no ventilador, porque muita gente não sabia. Eu era muito discreta em relação a isso, tipo, quem sabia era só os meus amigos e quem se relacionava comigo, porque minha família não deixava muito a minha mãe perceber. Chegou um tempo que o inimigo coloca, as pessoas falam, você coloca culpa no diabo, mas não era de mim isso. Se fosse de mim isso, eu nunca conseguiria, claro, pela ajuda de Deus, pelo poder de Deus, porque eu não conseguiria sair disso nunca, mas eu não teria saído. Eu teria pegado e continuado. Mas Deus tirou esse desejo de mim e eu falo, foi o inimigo sim, porque desde a minha infância, quando eu era uma criança inocente, o inimigo lançava isso na minha vida. Então isso não foi de mim não, porque eu era inocente, eu não tinha essas coisas e o inimigo lançava sim pra mim. Aí, como eu tava dizendo, né, eu não assisti o vídeo dela, não sei o que ela falou no vídeo dela, não sei a verdadeira história do que ela passou, não sei. E assim, eu falei pra ela, filha, eu não quero assistir o seu vídeo, eu não quero saber, porque a mãe e o pai quer ver o filho da gente, porque assim, eu criei uma princesinha, eu sempre criei ela pra ser uma princesa. E eu não queria acreditar o que ela fez, e nem quero saber. Pra mim, minha filha é essa Aline agora. Eu quero saber o que ela fez. Mas o que ela fez, assim, jogar a vida dela
na mídia, no ventilador, para todo mundo saber dessa vergonha dela, foi para ajudar as pessoas, porque Deus tocou no coração dela para ela fazer isso. E ela falou bem assim: se Deus tocou no meu coração, eu vou fazer. Mesmo que seja uma vergonha para mim, mas eu vou fazer. E eu falei: nossa, eu fiquei tão triste quando ela falou isso para mim. Eu falei: não, minha filha, mas se Deus falou, amém. Só que eu não quero ver, eu não vou ver. Eu fui lá no vídeo dela, curti, mas não vi. Não quero ver também não. Aí assim, pra resumir um pouquinho, porque é muito grande, pra não ficar muito comprido esse vídeo, ela quando ela inteirou 13 anos, ela arrumou um namoradinho. E eu falei: minha filha, não tá na hora. E ela: mas queria namorar. E eu: tá bom, né? Porque eu sabia que ela era bem abençoada. Aí eu falei: tá bom. Aí, como eu aceitei, ela como já tava rebelde, já tinha saído da igreja, eu levava ela sempre pra igreja, mas ela tava rebelde. Aí ela não achou que tava bom pra mim, porque eu aceitei o namoro dela, gostava muito do rapazinho. Esse é um pensamento de uma mãe. Aí eu aceitei. Aí ela pegou, acho que ela achou que eu não tô afrontando minha mãe pouco. A rebeldia foi muito grande, se envolveu com um cara drogado, bandido, que tinha pouco tempo, que ele não sei nem como que essa menina conheceu esse cara, não sei. Eu não sei se eu falei já em algum vídeo, mas se eu não falei, eu vou falar aqui ainda, porque minha vida é carta viva de Deus, porque Deus pega uma vida destruída e faz o que ele fez comigo hoje. Aí ela se envolveu com esse rapaz, só que eu, como lá no Brasil eu era segurança e tinha muito amigo policial, e todo mundo tinha medo de mim, porque eu sempre saía para trabalhar à noite e sempre saía com a roupa preta e todo mundo falava: alguma coisa essa mulher tem. Aí todo mundo tinha medo de mim, né? Aí eu peguei e fiquei, sabe, pesquisei muito, corri atrás muito pra saber onde que essa menina tava, que ela fugiu de casa, pra saber onde que ela tava. E ela pegou e foi, e eu descobri um telefone desse cara, porque eu tinha muito amigo policial e investigador, me ajudou muito. Descobri onde que ela tava, liguei pra esse cara e falei pra esse rapaz, pra ele mandar minha menina embora, pra trazer ela na minha casa novamente. E ele foi e falou pra mim que ele nem queria que ela fosse pra lá, porque ele tinha muito medo de mim. Aí ele falava pra ela, eu escutava ele falando pra ela: Aline, você tem que ir embora, sua mãe vai ferrar com a minha vida. Você tem que ir embora. E ela: eu não vou voltar pra casa. Ele: Aline, você tem que ir, porque senão ela vai ferrar com a minha vida. E eu escutando ela pro telefone, e eu só brigava com ele, só falava bem assim: ou você traz minha filha 2 horas, ela tinha 14 anos. Eu falei bem assim: ou você traz minha filha 2 horas da tarde no máximo, eu quero minha filha aqui na porta da minha casa, ou eu vou atrás de você. E ele: não faça isso comigo. Tinha pouco tempo que ele tinha saído da cadeia. Não faça isso comigo. E eu falei bem assim: você mexeu com a menina errada. Aí ele veio buscar ela, ele ficou com medo, ele ia lá em casa levar ela, e ela não queria de jeito nenhum. Eu falei: ou você traz ela, ou fala onde você tá que eu vou ir buscar. Ele: mas você promete que não vai fazer nada de mal comigo? Eu prometo, mas deixa dar minha filha de volta. Ela tá falando que ela vai fugir daqui. Eu falei pra ele: se ela sumir daí, se ela fugir, aí a coisa vai engrossar pra você. Aí, graças a Deus que ele conseguiu convencer ela, e fui lá, busquei ela e levei ela pra casa. Aí, ela, pra me afrontar mais, ela... PS, uma dica pra ninguém nunca desistir dos seus filhos. Por mais aonde que ele esteja, independente se ele esteja na boca de fumo. Eu nunca desisti da minha Se filha. ele esteja com uma pessoa errada. Igual eu fiz. Eu nunca desisti da minha filha. Lutei, sofri tanto. E oração demais. Oração, gente, não só oração. Ação também. E ação também, mas oração demais. Orei demais, meu joelho. Nossa, eu tô todo calejado, mas assim, valeu a pena. Oração e ação para todas as mães que tá passando por algum problema com seu filho, com sua filha. Oração e ação também, que eu não fiquei só no jejum, não fiquei só no quarto joelhada, não fiquei só na igreja, eu fiz tudo isso. Demonstrou o amor na prática. Eu fiz tudo. Se você ignorar o seu filho, é pior. Se você deixar ele fazer o que ele quer, é pior. Vai, entrega na mão de Deus, mas vai também. Vai atrás também. Não, e eu fui... Nossa, eu fiz tanta coisa ali naquela cidade ali em Goiânia. Eu fiz tanta coisa que os outros falavam: essa mulher é louca.
Muita gente criticava ela por ela ser assim. Muita Uma gente. mãe muito cuidadosa, muita gente criticava minhas tias, não gostava, achava que ela era doida, que ela deveria me deixar na vida mesmo, do jeito que Me o falava, mundo gosta. minhas irmãs falavam pra mim, você tem que aceitar. E eu sempre falava pra Aline. Aí depois dessa história tudo, que ela começou... Primeiro ela começou a namorar com um rapazinho, e eu não gostei daquilo, porque ela era muito nova, mas eu aceitei. Depois ela falou, eu afrontei minha mãe pouco. Isso é a coisa que uma pessoa que sai da presença de Deus quer se rebelar. Aí minha mãe aceitou, vou me envolver com um drogado, com um bandido, porque aquele cara era um bandido, que tinha acabado de sair da cadeia, pra me afrontar. E eu não aceitei, eu sempre lutei com isso. Aí ela, não, tá pouco. Ela achou que tava pouco o meu sofrimento. Ela falou, não, tá pouco, eu vou atormentar um pouquinho mais minha mãe. Aí, mas Quem conhece meu testemunho sabe o que foi, mas... Eu não sei. É a mãe, o pensamento da eu mãe não sei. quando acontece isso. Mas assim, os filhos ficam rebeldes mesmo, quer rebelar mesmo. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí ela sabia que eu sempre fui muito contra esse negócio de homossexualismo. Eu acho que isso é coisa do demônio. Isso é minha opinião, eu acho que isso é coisa do demônio. Isso é uma coisa que, olha, existe o pecado e existe a abominação. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado é uma coisa, a abominação é outra coisa totalmente diferente. É uma coisa pior. Coisa pior do que um pecado é uma abominação. Deus odeia isso, porque Ele fez homem e mulher. E minha filha sempre soube essa minha opinião. Aí o diabo usou isso pra me afrontar. Eu nunca aceitei. Um dia ela chegou em mim e falou pra mim, eu chorei tanto, eu sofri tanto, parecia que tava enfiando uma faca no meu coração. Minha filha, não é assim, você não é isso. Sou isso sim, eu não é. E ela, nossa, foi complicado, foi bem difícil. Eu não aguento nem falar direito sobre isso. E ela pegou e foi... Enquanto você tá fazendo isso, sua mãe tá sofrendo. Enquanto você tá lá se divertindo, a sua mãe tá sofrendo. Isso é muito difícil pra mãe. Porque sua mãe quer ver o seu melhor, você pensa que não, você tá com raiva dela, você fica com raiva, você quer fazer as coisas só pela sua vida. Você para de amar a sua mãe, você começa a amar mais outras pessoas que vão te deixar, que vão te abandonar, enquanto você poderia estar fazendo as coisas. Tudo certo, porque nenhuma mãe vai querer o mal pro filho, ela pode até te aceitar. Por amor a você, não pelo que você faz. Mas a mãe aceita, assim, entre aspas, né? A mãe finge que aceita, que a mãe nenhuma aceita isso. A gente, igual ela, mãe, a senhora vai ter que... Eu falava, minha filha, eu não quero saber disso, não toca nesse assunto pra mim, não fala nada disso pra mim. Mas eu gosto disso. Minha filha, não fala isso pra mim, isso não é coisa de você, é o demônio que tá falando isso. Mas a senhora é uma velha que não tem cabeça. E eu, filha, eu não aceito isso, não fala isso comigo. Aí foi indo, foi passando o tempo, eu sofrendo, e ela... E era o inimigo usando ela. E ela, cada vez que eu falava uma palavra de Deus pra ela, aí que ela ficava com mais raiva de mim. E eu não aguentava, eu falava, meu Deus, eu tenho que falar. Mas assim, eu não precisava de estar falando mais aquilo. Eu não precisava, porque eu sempre ensinei desde quando ela nasceu. Desde quando ela nasceu, eu sempre ensinei pra ela. Só que a mãe quer usar de tudo. Quer fazer o papel de Deus. Quer ajudar Deus. A gente não precisa ajudar Deus. A única coisa que a gente precisa é orar pelos nossos filhos e ter atitude. Agora, assim, eu não sei se o que eu fiz foi certo, eu não sei se o que eu fiz foi errado, mas, assim, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Eu não sei. Assim, eu nunca aceitei a questão dela vir a última vez, assim, que aí ela saiu de casa, aí ela começou a pôr piercing. Ela fez uma tatuagem, eu falei, filha, nunca faça uma tatuagem, filha, porque tatuagem não é de Deus. Você mais pra frente, você vai se arrepender, não faça isso. E ela, pra me afrontar, ela fazia aquilo e começou a gostar da tatuagem. E eu falei, minha filha, daqui a pouquinho você vai estar com o corpo cheio de tatuagem. Eu sofri tanto quando eu vi aquela tatuagem dela. E a minha vontade, quando eu tava no mundo, eu não tinha limite. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje.
E aí eu queria encher os dois braços de tatuagem porque eu achava que eu ia ficar mais popular assim, que eu ia ficar mais bonita. O meu jeito de ficar bonita era fazendo isso. E eu sempre falei pra ela, filha, não faça, você vai se arrepender. Aí ela começou a colocar piercing, ela pôs um piercing horroroso aqui no nariz. Eu falei, meu filho, você tá parecendo uma vaca, com aqueles piercing, as argolas no nariz. E briguei muito com ela e falei pra ela que era pra ela tirar, e ela muito rebelde, ela já tava muito rebelde, não me obedecia, não me respeitava. Eu falei, aqui em casa você não fica com esse piercing, você vai tirar, porque eu sabia que se eu aceitasse, aí ela ia fazer coisas piores, por isso que eu tinha que bater contra isso. Eu falei, eu não aceito, não é pra pôr. Aí o que ela fez? Ela tirou, aí depois ela colocou de novo um aqui, e no umbigo, né? E colocou um no umbigo. Eu já tinha desde os 14. Ela ficou um bom tempo escondendo esse piercing. Aí eu falei, não aceito, você tira esse piercing, senão você não fica mais na minha casa. Ela pegou e fugiu de casa. Aí ela fugiu de casa. Aí eu falei bem assim, meu Deus, tá nas tuas mãos, eu não consigo mais, porque ela já tinha 16 anos. Era 16. Foi onde que eu comecei a trabalhar e eu quis também sair de casa. Minha mãe também não queria aceitar eu sendo lésbica, porém ela não me colocou pra fora de casa. Ela só não queria aceitar aquilo e nem nada que eu fazia. Então eu me senti pressionada. Ela queria, mãe, eu quero ser lésbica, eu quero viver essa vida e a senhora tem que aceitar. Eu falei, eu não aceito isso e não aceito o piercing. Mas como uma mãe, fala pras pessoas, como uma mãe, sinceramente, a senhora acha que eu tinha mudança? Não. Eu não tinha mais jeito. Não tinha. Assim, o coração de uma mãe, você fala bem assim. Você conhece o seu filho? E ali, eu via na Aline, eu via que ela só tava afundando cada vez mais. E eu pensava, se eu apoiar, aí vai ficar pior. Aí todo mundo falava, todo mundo me condenava, todo mundo me julgava, falava, Jéssica, você tem que aceitar. Eu falava, eu não aceito, porque eu sei o que é certo, o que é errado, eu não aceito isso. E eu sabia que minha filha, ela já estava afundando. Se eu aceitasse, ia piorar mais ainda. Eu não queria isso para minha filha. E o que eu fiz? Eu falei, Senhor, tá entregue nas tuas mãos. E ela falou, tô saindo de casa. Depois um dia você coloca até a foto. Ela saindo de casa. Deu um abraço no irmão dela, que o irmão dela ama ela, como se fosse mãe. E eu sabia que eu ia sofrer muito com isso. Ela saiu de casa. E eu sofri demais a conta. E ela foi pra Porto. Uma vez eu fui pra Porto Alegre e não me ligava, não me deixava eu ligar pra ela, não sabia onde que ela morava. De vez em quando ela me ligava. Meu Deus, eu penso, toda noite eu orava e falava, Jesus, minha filha, se ela está viva, Senhor. E Deus confortava meu coração, falava bem assim, eu tô trabalhando. E tinha vez que ela ficava um mês sem me ligar, eu falava, Jesus, minha filha tá viva. Deus falava, eu tô trabalhando. Aí uma vez ela me ligou chorando, mãe, eu tô aqui passando fome. Eu não tenho dinheiro nem pra voltar pra Goiânia. Eu fiz um drama. Eu não sei se era verdade. Eu peguei na hora e falei, filha, eu tô mandando dinheiro pra você. Aí ela veio até de avião e nós fomos lá buscar ela e eu pensei, agora ela vai melhorar. Mas não melhorou. Momentos para se recompor. Aí a gente fomos buscar ela no aeroporto, eu toda feliz que ela vai mudar, mas não mudou não. Continuou, não quis voltar para casa, ficou uma semana, eu acho, no máximo, em casa, ou nem isso? Uma semana, eu acho. No máximo, nem isso. E foi embora de novo. PS, nessa vez eu tinha ido para uma igreja lá em Porto Alegre pela minha decisão. Eu tinha decidido eu sozinha mudar. E quando você tenta mudar sozinho, você não consegue, né? É mais difícil. Quem que é a pessoa que tem poder para tirar de você esse seu desejo? Nem você, só Deus. Nem você, com a sua atitude, com a sua força própria do seu braço, você não consegue sair disso. Aí minha filha voltou para essa vida e continuou e fazendo coisas piores. Aí você só fez essa tatuagem lá, né? Aí eu sofrendo, eu tinha pensado que ela ia melhorar, ia mudar, não mudou nada.
E eu sofrendo, chorando. Eu fiquei magra de tanto sofrimento, de tanto choro. Mas assim, sempre confiei em Deus. A gente não adianta, a gente confia em Deus, mas a gente sofre também. A gente entrega na mão de Deus, mas não tem como, a gente E sofre ela também. não falava pra mim, quando eu ia visitar ela, porque de vez em quando eu ia visitar ela, só que tipo, ela não falava pra mim o que tava acontecendo, eu não conseguia reparar. Ela Vivia sempre bem. fingia que tava tudo bem. Mas quando ela chegava, eu colocava na minha cabeça que minha filha era aquela filha que tinha ido ficar uns dias na casa do pai, ou estava morando com uma colega, só isso. Eu queria pôr na minha cabeça isso e só isso, mais nada, para quando eu estiver perto dela, aproveitar. E ela vinha tocar naquilo, parece que assim, eu sentia que, tipo, ela vinha para me afrontar. Tipo, ela via que eu tava de boa, ela falava assim, minha mãe tá de boa, vou encher o saco dela um pouquinho. E, e falava sobre isso, tocava nesse assunto. Minha filha, eu não quero saber disso. Eu tentava convencer ela. Ela tentando me convencer, mas eu não queria saber, ela nunca ia conseguir me convencer, não adianta os filhos achar que vai convencer a mãe, ensinar pra mãe, mostrar pra mãe que isso é normal. Nunca uma mãe vai entender isso. E outra, fora que as pessoas pensam que por serem mais novos, por serem mais evoluídos, por ter mais força, são mais inteligentes do que pessoas mais velhas. É claro que hoje em dia existe pessoas mais velhas que tá nessa vida, mas vai olhar a história deles pra ver se eles sempre foram assim. Muito raro, se tiver 1%, é muito. Mas quando acontece isso, ainda é o inimigo que vai na infância. Isso é o inimigo. Não tem como você tirar o mal do mundo. Não tem como você, o príncipe desse século tá escrito na Bíblia, é o diabo. Só depois de uma pregação que aconteceu aí, o povo fala, não é culpa do diabo não, tem muita coisa que é culpa dele e você tá aí sendo inocente. Aí, resumindo dessa história toda, eu sofri muito, muito. Tentava mostrar pra ela que eu não queria que ela nem tocasse nesse assunto comigo. Aí no final eu conversando com Deus, orando, falando pra Deus, Deus, eu sei que essa menina precisa sair dessa vida. Eu não posso fazer mais nada. E Deus sempre falou pra mim. E Deus sempre falou comigo sobre essa questão de... O problema maior meu foi ter ido pro Brasil. Não era pra mim voltar pro Brasil. Não era. Eu teimei. Eu tinha vindo pra Portugal. E nós vivemos aqui. Nossa vida era perfeita aqui. Nós estávamos na igreja. Minha filha estava linda na igreja. Estava tudo bem. E agora, por um erro meu, eu paguei. Paguei um preço muito alto. Mas eu tive que pagar aquilo. E Deus tocou no meu coração. O que você fez foi errado. Mas assim, eu pedi perdão pra Deus, que eu sempre soube que era errado. E eu sabia que eu precisava tirar ela dali, porque o Brasil não era o lugar dela. Nunca foi. Aí graças a Deus, para a honra e glória em nome de Jesus Cristo, Ele conseguiu me tirar de lá. Eu fiquei 4 anos lá no Brasil, por um erro meu. Eu fiquei 4 anos lá no Brasil, orando e chorando para voltar de novo a Portugal. Eu não conseguia. As portas estavam tudo fechado para mim. Não era questão financeira. Era mais questão que estava fechado mesmo, não dava. E eu falei para Não tinha ajuda, não tinha apoio de ninguém. Não tinha apoio de ninguém, era só eu e Deus e meus 2 filhos. E eu falei pra Aline, desde o dia que eu pus na cabeça, e ela sempre me falou pra mim, mãe, não é pra gente voltar pro Brasil, e eu não quis escutar. Eu não queria voltar. Ela não queria voltar, era a única pessoa que queria era eu. Aí eu falei pra ela, quando caiu a minha ficha, o que você tá fazendo aqui no Brasil? Já não dava tempo mais, já tinha perdido minha chance. Quando caiu minha ficha, aí eu fui pro joelho. Orar, pedir perdão, chorar e sofrer e pagar o preço. Paguei, foi muito alto. Trabalhando bastante. Eu trabalhei muito, sofremos muito, mas assim, o principal não foi nem o que a gente passamos. Um dia a gente vai contar o testemunho todo. Do sofrimento que nós passamos nós dois. Muita coisa. Foi muito grande. Onde nós contamos. História com Deus é o que a gente mais tem. Foi. E Deus falava. Deus sempre teve presente na nossa vida. E o problema tá que assim, Deus falava e a gente ainda teimava. Mas a gente é complicado demais, mas tá. Aí o que aconteceu? Eu falei, Aline, quando você inteirar 18 anos, nós estamos indo embora. Aí a Aline tava toda feliz. Aí depois o inimigo foi trabalhando no coração dela de uma tal maneira que quando ela inteirou 17 anos, ela já não tava muito afim.
Quando ela inteirou 18 anos, que eu falei, vamos fazer o passaporte, porque ela já estava num mundo totalmente errado. Eu nunca tinha visto minha filha pôr um copo de cerveja na boca. E eu vi minha filha tomando cerveja. Eu nunca gostei de beber e eu vi minha filha fazendo isso. E eu falei, eu preciso tirar essa menina urgente daqui do Brasil.